Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Ele é um juiz jovem, admirado pela competência e pelas lutas que vem setando em favor da coletividade ao longo de toda a sua brilhante carreira. Ele já escreveu livros e assumiu definitivamente no Rio Grande do Norte a bandeira em defesa da cidadania. Ao longo dos anos, ele tem travado lutas em favor do que acredita ser importante para a sociedade e para os cidadãos do nosso Estado. Presta, assim, portanto, um inestimável serviço ao Rio Grande do Norte. Por isso, com muita alegria, com muita satisfação, o Ponto de Vista de hoje recebe o juiz Jarbas Bezerra, que vai nos falar sobre a sua experiência profissional e as suas batalhas em favor das melhores condições para os nossos concidadãos. Meu caro juiz Jarbas Bezerra, uma alegria imensa recebê-lo no nosso programa Ponto de Vista e, inicialmente, agradecer a você por ter aceitado o convite e participar conosco dessa entrevista, que com certeza o telespectador vai gostar imensamente de assistir. Eu que agradeço a sua contribuição, não só como cidadão, mas como uma pessoa que luta, né, constantemente esse seu programa, o Ponto de Vista, em prol da cidadania. E para mim é um prazer estar aqui e, em nome de doutora Lígia também, que é minha parceira nesse programa, aceitamos o convite e estou aqui também representando-a para que a gente possa realmente dar pontos de vista sobre esse tema tão interessante quanto a cidadania. Com certeza. Meu caro doutor Jarbas Bezerra, qual a importância da Lei Complementar 494, que foi aprovada no ano passado, no mês de agosto, e que instituiu o Setembro Cidadão? E por que Setembro Cidadão? Isso. A importância, eu até queria pedir licença a você em colocar aqui sobre a mesa, aqui está a representação da cidadania brasileira, né? A nossa bandeira do Brasil. E a nossa luta é exatamente isso. Nós não queremos imitar a Alemanha, os Estados Unidos, a França, com relação que eles são muito direcionados a essa questão da bandeira, mas eles estão no caminho certo, estão aí provando que a grande nação por valorizar este símbolo, que é o símbolo de cidadania. E a pergunta que você fez com relação à lei, em junho do ano passado, nós começamos a trabalhar essa questão da cidadania e chegamos à conclusão de que o Rio Grande do Norte, e antes do programa a gente até conversou sobre isso, sobre essa questão, como é que se posiciona o Ceará, como é que se posiciona a Paraíba, como é que se posiciona outros estados, com relação à questão da valorização das suas culturas, né, locais. E aí nós fizemos um estudo e a gente vê que o Rio Grande do Norte tem um cunho muito grande de civismo, mas não coloca em prática. Então a gente teve a primeira mulher que votou nesse país, né, a primeira mulher que foi votada, no caso. Nós tivemos a questão da libertação dos escravos, porque a gente não está falando de Natal, a gente está falando do Rio Grande do Norte. E aí a gente viu que a gente tem que explorar essa questão de nossa cidadania. Nós fomos ao governo do estado, fizemos uma minuta, eu juntamente com a doutora Lígia, a aceitação foi muito boa, se encaminhou para a Assembleia Legislativa e em menos de uma semana essa lei foi aprovada à unanimidade. Né? Nós somos o primeiro estado da federação, o Rio Grande do Norte, a ter um dia da cidadania, que é o dia 10 de setembro, e ter o mês da cidadania, que é o Setembro Cidadão. Então, essa lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pela governadora do estado. E exatamente o que a gente quer é valorizar a cidadania. Setembro, obviamente, uma alusão ao mês quando a nossa independência foi definida anos atrás. Isso, e interessante também que se você fizer uma pesquisa na internet, o único mês
dos 12 meses que nós temos, por isso que nós escolhemos o mês de setembro, é que existem 21 dias relacionados à cidadania. Você tem a Semana da Pátria, você tem o 7 de setembro, você tem o Dia da Amazônia, você tem o Dia do Hino Nacional, você tem o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. São 21 dias destinados à cidadania. No dia 10 não existia nada, e a gente colocou exatamente o dia 10 porque é um trabalho de educação e cidadania, e a regra geral é que os melhores alunos tiram 10. Então a gente escolheu o dia 10 como sendo o dia da cidadania no Estado. Além disso, você teve a ideia, juntamente com a advogada Lígia Limeira, de lançar a cartilha A a Z da cidadania. De que consta a cartilha e quando surgiu essa ideia dessa cartilha? Isso. E a gente, primeiro, nós fizemos um ordenamento, né, uma sequência do que a gente poderia trabalhar. O primeiro ato foi a lei. E em seguida veio a cartilha, porque desde 2004 que a gente já escreve alguma coisa relacionada à cidadania. Então, 4, 6, 8, 10, 12, nós já estamos na 5ª edição do Manual das Eleições, que é referente à questão de cidadania. E aí a gente viu que o cunho educativo, como nos países desenvolvidos em educação, se trabalha com a criança e adolescente. E aí a gente criou essa cartilha, só que antes de criarmos a cartilha, quando a lei foi sancionada, a gente criou 2 personagens. Já que a gente ia trabalhar com o público infantil e juvenil, nós criamos um menino e uma menina numa faixa de 7 e 8 anos de idade. Ele se chama Edu, que é o diminutivo da palavra educação. E a menina se chama Cida, que carinhosamente a gente chama Cidinha, que é de cidadania. E aí a gente colocou esses personagens na cartilha. As suas vestimentas são todas com as cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Isso tudo está dentro de um negócio chamado PROBEC, que é o Programa Brasileiro de Educação Cidadã. A pergunta que eu queria lhe fazer é se esse programa poderá ou está em vias de ser implantado em todo o Brasil. Isso. Primeiro, o que é interessante é porque quando você lida com programas, quando você lida com atos, toda e qualquer pessoa, ela quer iniciar no seu estado. Eu estava vendo aí, e que eu acho isso muito interessante. Por exemplo, Ivete Sangalo é um renome mundial. Você chega em Portugal, mas Ivete Sangalo só lança o primeiro CD e DVD dela em Salvador. Então, é aquela história também que a gente estava conversando antes do programa. Nós temos que valorizar o nosso estado. Então, se nós somos daqui, então o início desse programa, ele vai começar aqui no estado. Nós já tivemos vários estados que quiseram até passar na frente do nosso estado, mas a gente valoriza, tudo começou aqui. Então ele vai sair da fronteira do estado. Esse Programa Brasileiro de Educação e Cidadania, já que o nome é brasileiro, nós vamos começar aqui com o estado, nós vamos trabalhar em todos os municípios que queiram trabalhar com esse programa e em seguida a gente vai levar para outros estados. Nós já tivemos propostas do Rio de Janeiro, nós já tivemos proposta da Paraíba, nós já tivemos proposta de Pernambuco, mas a gente iniciou aqui e vai começar aqui. Mesmo que concomitantemente a gente vá para outro estado, mas o início de tudo será aqui no nosso estado, porque é o primeiro estado que teve a lei e a gente vai valorizar o nosso estado. Você está duplamente de parabéns, você Obrigado. E a doutora Lígia Limeira. Inclusive, isso que você fala, antigamente era conhecido como bairrismo, mas eu acho que isso é cidadania pura dentro de onde se mora, de onde se vive, ou de uma cidade ou do estado. E isso está fazendo falta muito aqui no nosso Rio Grande do Norte. Por isso que eu acho que está sendo muito bem-vinda essa sua luta e essa sua cartilha, para que as pessoas, a partir dos jovens, aprendam a valorizar o que a gente tem. Isso, e a gente critica tanto, né? Então, hoje a gente vive num meio tão cético, quando a gente critica o município, critica o estado, critica o país, e eu vejo que as pessoas não fazem a parte delas, né? Criticar, todo mundo critica. Agora, procure no seu dia a dia, na sua comunidade, até no seu condomínio, ver mecanismos de melhoramento para isso. Então é muito fácil você fazer crítica. Às vezes você chega para a pessoa e pergunta, você tem alguma solução para isso? Não. Então a crítica faz parte do jogo democrático. Mas também você procurar mecanismos para melhorar, isso é de suma importância. Infelizmente, no nosso país isso está esquecido, mas a gente tem que lembrar todos os dias. É a grande importância de se saber o que significa cidadania. E é o grande objetivo da sua cartilha e desse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando. Obrigado. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, recebeu títulos de cidadania em vários municípios do estado no final de 2013. As honrarias foram reconhecimento ao seu trabalho pela interiorização da entidade que dirige. Os últimos municípios foram Pedro Avelino e Santana do Matos. Voltamos à nossa entrevista com o juiz Jarbas Bezerra. Meu caro doutor Jarbas, cidadania implica em mais direitos que deveres ou tem que haver igualdade entre esses dois polos? Sem dúvida alguma, igualdade. O Brasil ainda é um dos únicos países do mundo onde se pensa que cidadania é só reivindicar direitos. Não. Você tem, ao mesmo tempo que você tem um direito, você tem um dever. Então, quando a gente fala nessa igualdade, não há nenhuma dúvida, é indiscutível. Então, na hora que você tem um direito, você também tem um dever. Então, se você, dois cidadãos discutem alguma coisa, a gente poderia chamar uma diversidade de interesses, você tem que pesar um e pesar o outro. Então, essas questões aí sempre levam a um empate entre um direito e um dever. Não tem aquela história que diz onde a sua liberdade começa, onde a minha termina. Então, há essa coisa equânime. Não tem essa de ter só direito. Porque a gente vê muitas vezes o cidadão reivindicar direitos quando, na realidade, os deveres mínimos de cidadania, de civilidade, ele não o exerce, né? Essa semana eu estive em um shopping aqui na cidade e eu ia saindo do elevador e vi numa ponta assim uma pessoa encostada num carro e eu até fiquei assim meio... Quando eu vi a pessoa saiu e passando vi que a pessoa tinha urinado, feito xixi no carro vizinho, num shopping center, num estacionamento. Então esse cidadão, ele quer ter muitas vezes direitos, mas não quer ter o dever. Isso é um dever mínimo de civilidade. Então, é verdade. E é lamentável se perceber que isso ainda persiste na nossa sociedade. Jarbas, em que proporção a cidadania ela contribui para o equilíbrio das relações sociais entre as pessoas? E também até as relações econômicas mesmo. Isso. Ela contribui sensivelmente porque, na hora que eu falei dessa questão do equilíbrio, se todos nós, eu costumo falar muito como professor, como juiz, às vezes, em espaço, em audiências com os advogados, dizendo que a justiça hoje no Brasil, ela talvez, quando eu estou falando não da criminal, a criminal talvez até no juizado, mas a justiça civil, ela talvez tivesse 10% de processo se nós resolvêssemos os nossos conflitos, se a gente respeitasse. Por exemplo, um cidadão que está parado num sinal vermelho, e alguém vem inadvertidamente, bate no carro e quando desce para discutir, um diz, vá procurar a justiça, vá procurar seus direitos. Quando você sabe que você bateu inadvertidamente, então aquilo ali poderia ser composto, não se precisava nem se levar para a justiça. Então, isso até interfere nas relações econômicas. Quantas e quantas coisas estão
paradas nesse estado, nesse país, nesse município, por falta de bom senso das autoridades públicas e muitas vezes das pessoas privadas que podem resolver. Então isso interfere nas relações econômicas. O bom senso, ele tem que ser aplicado na questão da cidadania. Quando eu digo bom senso, se você sabe que você está cometendo um erro, por que você vai arrastar esse erro, levando para o judiciário, quando você pode compor isso aí? Gratifica trabalhar buscando essa conscientização das pessoas? Olha, eu posso dizer que eu e Lígia, a gente trabalha há mais de 10 anos. Se você for perguntar, é gratificante? É. É doloroso? Muito. Sem dúvida nenhuma. Porque chegou um ponto até da gente achar que nós dávamos um passo para frente e depois alguém nos puxava 2 para trás. Mas a gente depois foi fazer uma análise disso aí? Não. Eu acho que nenhuma pessoa que, principalmente as pessoas mais jovens que escutam conceitos de cidadania, se a gente dá uma palestra, se a gente lança alguma coisa e a gente consegue no meio de 100 converter uma, já é um avanço. Então é menos um que vai chegar a dar trabalho lá na frente no exercício da cidadania. É, portanto, pelo que eu percebo, é interessante se manter diálogo com os jovens. Me parece ser que a pergunta é que o retorno com eles é mais plausível, é mais concreto? É, sem nenhuma dúvida. Quando a gente começou a lançar o livro Manual das Eleições, e a gente trabalhou muito no interior, em Câmara de Vereadores, em trabalho de conscientização, e a gente vê que é muito difícil você amoldar uma mentalidade de cidadania para quem já passou dos 40, 50 anos de idade. Já com o jovem, quando você começa com a criança com 6, com 7 anos de idade, ela às vezes a gente até vê chamando a atenção do pai. Quando o pai joga um papel pela janela, né? Aí a criança, o adolescente diz, pai, olha, isso não é bonito, isso é feio, isso suja a cidade. Então, e o pai talvez tenha tido aquela educação, mas não colocou em prática. Então, com o jovem, é mais fácil você convencê-lo. Que maravilha. Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, há pessoas que são chamados até de supercidadãos, que conhecem a lei, mas agem como se vivesse acima delas. O que é que você acha desse tipo de pessoas? Pela formação que eu tenho, eu particularmente acho isso um absurdo. Eu acho que quando você chega nas classes sociais menos favorecidas, de pessoas que não estudaram, que não passaram por uma universidade, que não tiveram formação, e principalmente aquelas que se formaram em cursos que são eminentemente voltados para a cidadania como direito, pior ainda. Porque você exigir de uma pessoa que não foi alfabetizada, que ela não jogue lixo no chão, que ela se comporte dentro da sociedade, exercendo seus direitos e deveres, é difícil porque ela não foi educada. Mas quando você é educado, estudou em melhores colégios, como nós temos, crianças, adolescentes passaram melhores colégios, melhores universidades, e não exercem a sua cidadania plena, com direitos e deveres, aí realmente eu acho um absurdo, porque elas foram educadas para isso. O homem da lei, então, ele tem que ter preocupação em manter uma conduta exemplar. Sem dúvida alguma. Como é que você pode exigir de pessoas que têm uma formação superior, ou seja, como é que você pode deixar de exigir se eles estudaram para isso? Né? Eu sei que todas as pessoas podem cometer seus erros, nós somos seres humanos, mas tem erros que são inconcebíveis. Digamos, nós que somos educados, que vemos todos os dias na televisão a questão da lei seca. Como é que você pode aceitar que um de nós cometa um crime no trânsito alcoolizado? Né? Nós somos educados, estudamos e vemos todos os dias as nossas responsabilidades de uma forma mais cobrada. É verdade. E cuidar disso é o pleno exercício da nossa própria cidadania. Mas não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um dos maiores diferenciais de mercado da Unicred Natal é a sua consultoria Unicred. Através dela, o cooperado tem à sua disposição uma equipe exclusiva e de altíssimo nível para atendê-lo de maneira personalizada. E assim, orientá-lo sobre aplicações, financiamentos e muito mais. Conheça a Unicred Natal. Vai valer a pena. E voltamos à nossa entrevista com o juiz Jarbas Bezerra. Meu caro Dr. Jarbas Bezerra, o Brasil vive uma atual fase onde transparência nas instituições é algo que se busca com muito afinco. A pergunta é a seguinte: essa busca permanente por essa transparência, ela ajuda, de fato, a consolidar a nossa democracia? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos as instituições aí, você vê que por mais que as pessoas sejam céticas em falarem mal do nosso país, dizer que o Brasil não tem jeito, que as coisas não melhoram, se você voltar no tempo há 20, 30 anos atrás, todos os atos públicos, em sua grande parte, eram obscuros, eram ocultos, né, que era o resquício da ditadura militar, ou na própria ditadura. Hoje qualquer secretaria, você entra num portal de transparência, os atos eles são públicos, está lá na Constituição Federal a determinação da publicidade dos atos. Agora, lógico que a mídia tem um papel muito importante em interpretar e não deturpar, né? Porque muitas vezes, infelizmente, por algumas questões políticas, essas coisas são deturpadas. Isso tem que ser utilizado em prol da população. Lógico que os atos que são desabonadores, eles têm que ser publicados pela mídia para que haja uma investigação. Então, a existência desses fóruns, das audiências públicas, desses portais de transparência, esse é o caminho certo? Sem dúvida nenhuma. Quem é que poderia imaginar que hoje, ao vivo, você pode assistir um julgamento no Tribunal de Justiça no Pleno todas as quartas-feiras? É verdade. Então, isso é uma coisa totalmente democrática, que faz bem, que isso faz parte do jogo democrático, que só faz somar. Sem dúvida, e desperta a cidadania das pessoas também. Acho que é uma grande contribuição. Ver como é que funciona, né? Exato. Que às vezes as pessoas têm uma curiosidade como é que as coisas funcionam, os atos judiciais. Exatamente. Qual a sua opinião sobre o desfecho desse rumoroso caso dos mensaleiros? Já que essa decisão transitou em julgado, né, e eu, não só como cidadão, mas como um estudioso do direito, eu acho interessante, né? Eu acho que aí está a prova de que o Brasil não é o país da impunidade. Então, se a decisão transitou em julgado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, não cabe mais recurso, fez-se a justiça. Então, há alguns questionamentos, porque eu sou juiz criminal e eu sempre digo e direi: ninguém que é condenado acha que foi justiçado. Todos os condenados acham que foram injustiçados. Mas, se passou por um colegiado, acho difícil realmente ter havido uma decisão injusta. A questão da moralidade, ela veio de fato para ficar, ou é apenas questão de moda, uma moda passageira? Não, de
De jeito nenhum. Até porque foi alçado a um princípio constitucional que não tinha, o princípio da moralidade. Então, nem sempre, às vezes, um ato legal, ele é moral. E é interessante que na nossa cartilha, já que você falou em moralidade, nós temos lá na letra M a questão da moralidade, e os nossos personagens estão todos voltados para essa questão da cidadania. Como eu falei de Edu e de Cidinha, a mãe das crianças, de Edu e Cidinha, que tem lá na letra F de família, a gente vai nominá-la de Dona Mora, que é de moralidade. O pai vai se chamar Seu Brás, que é o diminutivo, a contração de Brasil. Tem uma cadela, um cachorrinho, que ele vai se chamar Alfa, de alfabetização. Então, todos esses nomes que a gente coloca é exatamente levando que a criança ter essa concepção, porque ela vai perguntar ao pai e à mãe: por que Dona Mora? Por que o cachorro ou a cachorrinha se chama Alfa? Por que se chama Edu? Por que se chama Cidinha? Então, esse conceito de moralidade, ou seja, a mãe da criança, ou seja, que gerou essas crianças, vai se chamar Dona Mora. Então, você explicar para a criança o que é moralidade, né? E depois ela vai passando. A criança é uma esponja. Tudo que ela absorve, ela vai levar para o resto da vida dela. E ela repassa isso, então são os multiplicadores. E eu acho muito interessante essa questão da moralidade, porque hoje, muitas vezes, os administradores se vangloriam, não estou agindo dentro da legalidade, mas infelizmente pode estar agindo dentro da legalidade, mas tem atos totalmente imorais, né, que ferem a moralidade. Então é de suma importância e esse princípio, sem dúvida nenhuma, ele veio para ficar. É verdade. Ano passado houve aqueles movimentos do mês de junho. Qual a sua opinião sobre eles? Você acha que aquilo de fato calou fundo nas autoridades brasileiras? Isso. O grande problema da não manutenção de uma forma pacífica foi exatamente a falta de educação cidadã. Você vê em alguns países evoluídos as manifestações pacíficas, silenciosas, pessoas com placas. Eu acho que foi o maior, depois que as pessoas foram nas ruas, lutaram contra, na época do regime militar, contra o regime militar, eu acho que foi o maior ato de cidadania que esse país já teve, tirando o vandalismo. Mas as pessoas depois ficaram com medo de voltar às ruas, porque os vândalos interferiram ali, mas ainda acredito que isso vai voltar. Eu acho que é exatamente esse o nosso trabalho, de educação cidadã. Lá na letra M também a gente fala de manifestações populares, que as manifestações populares elas têm que ser feitas dentro do sistema da ordem, que você pode reivindicar algo sem baderna, sem anarquia. E isso a gente vai passar para essas crianças, para esses adolescentes, que serão os futuros adultos cidadãos do futuro. E aí a gente também não vejo que isso foi apenas um modismo. Isso vai voltar e acredito nessa educação cidadã dessas pessoas para que se possa fazer uma coisa ordeira. Perfeito, Dr. Jarbas Bezerra, eu quero parabenizar você, quero também parabenizar, quero que você mande um abraço à doutora Lígia por essa parceria produtiva, maravilhosa de vocês, realmente focando uma coisa importante para o cidadão, que é o exercício pleno da cidadania. Quero agradecer a você por ter vindo. Com certeza o nosso telespectador que está assistindo a entrevista está maravilhado. Realmente ele aprendeu muito sobre essas noções de cidadania. E, infelizmente, o tempo se exauriu, mas eu quero lhe presentear com uma cestinha da Casa do Nordeste do meu amigo João das Castanhas, para você degustar no transcurso dessa semana. E com certeza você vai gostar imensamente dos sabores locais aqui do nosso estado. Aí são castanhas, são doces com frutas regionais. Eu agradeço, e esse tempo que a cestinha ficou aí, com certeza deixou a nossa pátria mais com gosto, menos amargo, né? Fez da nossa pátria doce, né? E é isso que a gente quer. Agradeço mais uma vez, foi um prazer realmente estar aqui com você nessa luta aí por uma cidadania plena. Muito obrigado, doutor Jarbas, e uma alegria muito grande também ter aqui, durante todo o nosso programa, a participação da nossa bandeira nacional, que de fato é o símbolo do nosso país. A você, meu caro amigo, minha cara amiga, telespectadora, obrigado por sua audiência e até o próximo programa Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.